Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando agora o 14º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Nosso canal é voltado para geopolítica, estratégia e inteligência. Então eu preciso que vocês compreendam que ao olharmos os fatos e a história, nós precisamos olhá-lo sobre um prisma superior, sem apego a figuras históricas, sem apego a ideologias e às ideias que estejam prevalecendo no momento. Nós precisamos olhar o jogo como uma disputa de poder, onde não importa o nome do peão que está sendo movido. O que importa é o movimento e o objetivo a que se quer chegar. Todos os movimentos nesse tabuleiro, a perspectiva com que nós olhamos o jogo é sempre a perspectiva do resultado. O que importa é como chegar ao checkmate. É como eles montam sua estratégia para chegar ao checkmate. Não importa o nome do peão, não importa a peça, importa o movimento, importa o resultado. Então eu peço a vocês que ao longo desse vídeo, lembre-se que eu não sou professor de história, eu não quero me perder nos detalhes da história e muito menos quero me perder nas distrações da ideologia ou das figuras históricas. Vejam o que eu vou falar de um ponto de vista estratégico, de conquista de poder, de movimento, de dominação e de controle. Muito bem, precisamos entender o que é poder. Só existe na história da humanidade um poder, é o poder armado. Quando eu digo poder armado, eu não estou me referindo propriamente às forças armadas como são constituídas hoje. Eu estou me referindo a um grupo de homens que, com armas, pode impor a sua vontade aos demais. Assim sempre foi na história da humanidade, desde as guerras no Egito, desde as guerras helênicas, desde as guerras de Roma, sempre o poder armado é quem impõe a sua vontade. E os demais poderes que constituem uma nação são concessão do poder armado. Nunca houve uma revolução, nunca houve uma modificação contrária a um poder armado que estivesse presente, forte e operacional. O poder armado, seja ele se formando na forma de uma milícia, de uma guerrilha, de um exército constituído, ele é capaz de impor a sua vontade. E os demais poderes, por exemplo, da República, são apenas uma concessão do poder armado. Se vocês lerem a história da humanidade, vocês verão que essa é a verdade subjacente por todos os movimentos. Muito bem, nesse jogo, qual é a importância do Brasil? A importância do Brasil é porque ele tem um território gigantesco, continental, e tem muitas riquezas naturais. Não seria lógico aqueles que controlam o jogo deixarem tamanha riqueza simplesmente solta, podendo definir seus próprios destinos. Não seria lógico, não seria natural que eles ignorassem o Brasil com seu enorme potencial. Então, naturalmente, o Brasil, enquanto também aquele conceito de zona de retaguarda, sempre foi uma região onde os dominadores globais traçaram estratégias de contenção, limitação e controle. E foi assim ao longo de toda a história do nosso país. A mão sempre usou alguma faca para fazer prevalecer as suas intenções e o seu objetivo. Eu vou destacar aqui 3 momentos históricos onde o Brasil teve um momento em que ele se reafirmou, em que ele tentou assumir o seu próprio destino. Vamos começar com o segundo reinado, o reinado de Pedro II. Naquela época, o Brasil tinha liberdade de imprensa, a imprensa tinha liberdade para criticar, inclusive, o próprio imperador. A cultura avançava, o sistema de governo era parlamentarista, o presidente do Conselho de Ministros é quem exercia o poder executivo. O país crescia economicamente a olhos vistos, uma marinha mercante pujante,
a urbanização das cidades, a implantação de telégrafos e aparelhos telefônicos de uma forma vanguardista, e o império crescia, fixava suas fronteiras e se tornava um país relevante ao sul do Equador. Naturalmente, isso não era algo que a mão desejava. Com a implantação das linhas de ferro dos trens, estudem um pouco sobre Barão de Mauá, implantação de um banco nacional, a mão se sentiu ameaçada. Então, como aquela estratégia daquele morador que está na rua, ela começou a introduzir ideias republicanas, ideias que, em princípio, parecem super simpáticas. Todavia, o objetivo sempre foi, quando você quer destruir um país, fazer aquilo que eu ensinei naquele vídeo, como introduzir ideias e como sabotar o morador da casa. Aquela mesma metodologia foi aplicada, o poder armado nacional foi usado como a faca, a mão manuseou a faca e as várias facas, e o Marechal Deodoro da Fonseca, que era monarquista, decretou então a República. Veio então um período de caos, um período muito difícil ao país. E aquele grande progresso que estava acontecendo no campo cultural, no campo até tecnológico, no campo econômico, se perdeu e foi diluído. Até que vamos então para um segundo momento, década de 30, quando o presidente Getúlio Vargas assume a liderança do país através da concessão de uma junta militar provisória que lhe passa o poder. Novamente, o poder armado intervindo no processo natural. Vem então a década de 30, e de 30 até meados da década de 50, o país experimenta novamente um período de transformações positivas. Sua economia cresce, há a Revolução Industrial, a Companhia Siderúrgica Nacional, há o nacionalismo, o patriotismo, o petróleo é nosso, e há um período de otimismo e crescimento do país, até mesmo com a implantação das leis trabalhistas. Novamente, há aí uma intervenção da mão, o poder armado pressiona, através do Marechal Góes Monteiro, o presidente Getúlio Vargas, e esse período é concluído, o período getulista, com o suicídio do presidente. Novamente, o país entra num período turbulento, difícil, com pequenos hiatos de desenvolvimento, mas, antes de tudo, é importante ressaltar a internacionalização da indústria. Nesse período, houve a internacionalização da economia brasileira, e aí o capital internacional consegue impor ao Brasil algumas modalidades que não eram do interesse nacional. Por exemplo, se implanta um modal rodoviário em detrimento do modal ferroviário, que seria muito mais adequado a um país continental como o Brasil. O Brasil, então, passa por um período turbulento, que deságua, então, meados da década de 60, numa nova intervenção do poder armado, criando, então, o período que é considerado o regime militar. Todavia, entra-se, então, numa nova fase, novamente, de autoafirmação, final da década de 60 até o início da década de 80, onde o país, novamente, tem um impulso econômico, com um milagre econômico, o desenvolvimento da indústria e, antes de tudo, o desenvolvimento de programas estratégicos, como o programa nuclear. A toda a infraestrutura, rodovias hidrelétricas são desenvolvidas e o país começa, então, a se autoafirmar. Esses 3 períodos são períodos de razoável estabilidade política e de desenvolvimento econômico. Naturalmente, isso incomodou novamente a mão. No início da década de 80, o Brasil, já no final da década de 70, o Brasil estava entre as 8 maiores economias do mundo. China e Índia, que hoje são tão faladas, naquela época não tinham a expressão econômica do Brasil.
e o Brasil caminhava rapidamente em programas estratégicos como o programa nuclear. Novamente, a mão se sente incomodada e percebe que é a hora de intervir neste processo. Ocorre então um evento chamado Guerra das Malvinas, em 1982, quando então os dominadores globais olham para baixo do Equador, ao sul do Equador, e percebem que estava na hora de fazer uma nova intervenção. O resultado dessa intervenção, que depois no próximo vídeo eu vou discorrer, são aquelas técnicas de quinta geração que eu já falei para vocês no vídeo. O resultado dessa intervenção é o país em que estamos hoje. Um país dividido, um país disfuncional, um país onde os poderes não respeitam o limite um dos outros, um país que está sendo desindustrializado barbaramente, a ponto de, em 2018, a indústria de transformação ter decaído a sua participação no PIB para 11,3%, ou seja, a nossa indústria de transformação recuou para o tempo de 1947. Além de ter sido desnacionalizada a nossa indústria, o país está sendo desindustrializado. Claro que muitas pessoas dizem que o agronegócio é bom, e é importante ter o agronegócio, mas voltar a ser um país agrário não é, do ponto de vista estratégico, interessante. O país deveria ter uma forte base do agronegócio, uma forte base industrial e uma forte base tecnológica. Nosso país hoje está sendo desindustrializado, não tem reservas internacionais com lastro em ouro, está dividido, disfuncional, radicalizado, e esse foi o resultado dessa estratégia que se iniciou em 1982. No próximo vídeo eu vou falar desse terceiro período, como ele foi sabotado e como nós chegamos a essa situação. Mas, novamente, eu peço a vocês para não se preocuparem com ideologias, com ismos e nem com figuras históricas. Percebam a disputa do poder e vocês vão compreender como nós chegamos a essa situação atual, extremamente desfavorável aos interesses nacionais. Na terceira parte, nesse terceiro evento da década de 60, o poder armado é quem teve que ceder o poder, pressionado por uma outra situação. E isso eu vou explicar no próximo vídeo. Um grande abraço a vocês, se inscrevam no canal e vamos em frente. Muito obrigado.